Bienvenidos, bienvenidas una vez más al ciclo de conferencias de ARAC, de la Articulación Regional de Afrodescendientes de las Américas y el Caribe. Darles la bienvenida otra vez en este ciclo que hemos dado en llamar Afrodescendientes, Racismo y Crisis Civilizatoria, reflexiones urgentes para el mundo post-pandemia. En este caso vamos a estar con el especial de Brasil, ¿no? Ya tuvimos en la primera presentación del ciclo la participación de Juliana Joes de Brasilia, haciendo un panorama general habremos empezado hace 2 meses, calculo, pero parece que fue hace mucho tiempo, ¿no? O sea, la verdad que se han acelerado mucho los tiempos y la verdad que las noticias aparecen como tsunami, vamos siendo superados día a día, así que se actualiza muy rápido. Invitarlos a quienes nos sigan por las redes sociales, por YouTube y por Facebook, tanto en arac.afrodescendientes en ambas dos plataformas, y también nos pueden escribir mails a arac.afrodescendientes@gmail. Vamos a estar recibiendo preguntas, sugerencias, saludos, reflexiones, para en algún momento de la intervención a nuestras invitadas del día de hoy poder acercarles algunas de nuestras ideas. Así que invitarlos a que nos sigan a través de las redes sociales. Sin más preámbulo, voy a presentar a las 3 compañeras que hoy nos acompañan desde Brasil. Fernanda Naná Oliveira, Naná, que es su nombre político, su apodo por el cual es conocida, de Minas Gerais. Ella es abogada, criminalista popular y activista feminista negra. Ha estado trabajando en la agenda antiprisional y abolicionista durante más de 10 años en defensa de los derechos de la población negra y las mujeres, y durante ese periodo Naná contribuyó a la creación del grupo de amigos y familiares de personas privadas de la libertad, donde trabajó y analizó alrededor de unos 1.300 casos en ejecución criminal. Además participó en la construcción del colectivo Margarida Alves, actualmente es presidenta de la Asesoría Popular María Felipa, un grupo que se enfoca principalmente en terminar las cárceles y en particular actuar legalmente a favor de las mujeres privadas de la libertad. Y finalmente Naná es parte de la Agenda Nacional para la Descarcelización y el Frente Estatal para la Descarcelización de Minas Gerais, así que le damos la bienvenida. También nos acompaña Flavia Ríos desde Río de Janeiro. Ella es socióloga, es profesora de la Universidad Federal de Fluminense, y ella integra el grupo Afro, Núcleo de Investigación y Formación en Raza, Género y Justicia Racial. Bienvenida, Flavia. Y Isadora Salamao, de Salvador de Bahía, presente en esta reunión, feminista negra, relatora de DH de DASECA, arquitecta y urbanista, máster en Desarrollo y Gestión Social y diputada estadual suplente por el Estado de Bahía por el partido PSOL. Así que bueno, bienvenida a las 3 compañeras, gracias por acompañarnos. Vamos a tener seguramente y esto es un breve, en verdad es un resumen de sus currículos. Los currículos de ustedes son muy largos, pero para hacer una somera presentación, así que seguramente vamos a tener un encuentro muy intenso y muy vasto en este análisis que es tan necesario. América Latina, lamentablemente, supongamos, echemos la culpa a la barrera idiomática, pero a veces Brasil nos queda tan lejos a tantos y tiene tanto que compartir y que mostrar. Así que sin más vueltas, me atrevo a darle la palabra a Naná y empezar a indagar, bueno, en torno a lo que, como mujeres negras, como afrodescendientes, como brasileras, lo que significa este contexto, ¿no? De las cosas que nos trajo a reflexión. Hay mucha gente sorprendida de la realidad de los afrodescendientes, y la verdad que evidentemente aquellos que encarnamos el cuerpo de los afrodescendientes hay cosas que no nos sorprenden. Entonces, empezar a indagar un poco cómo este contexto impacta en la comunidad afro-brasilera. Te escuchamos, Naná. Bueno, gracias por la invitación. Voy a intentar hablar bien despacio en portugués porque, bueno, las personas de mi provincia hablan bien complicado para quien no es brasileño, assim. Entonces voy a intentar. Para nós, né, a questão da pandemia do Covid-19, e eu vou começar meio que de trás para frente, ela escancarou um cenário que já nos era extremamente conhecido, né? Ela escancarou um cenário de desigualdade racial, que muitas vezes é lida como uma desigualdade social,
e que já era da militância, e da militância principalmente das mulheres negras, muito conhecido. Hoje eu fui, né, pesquisar algumas coisas e refletir sobre alguns dados, porque como eu ouvi no encontro de mulheres nas ciências criminais, os dados são de fácil acesso. A questão é o que fazer com eles e traduzir, dar significado para esses dados, né? Eu procurei dados do IBGE, porque eu acho que para as pessoas que estão fora do Brasil vai ser de mais fácil acesso, para refletir também sobre esses dados. A maioria da população brasileira hoje, né, 55%, esses dados são de 2018, porque, né, com esse governo estranho que nós temos, para dizer o mínimo, né, é complicado trabalhar com dados tão atuais assim. Mas 55% da população brasileira se declara negra. E é importante considerar isso porque isso vem avançando ao longo dos anos, né? E não porque necessariamente existem mais pessoas negras, mas existem com certeza mais pessoas se reconhecendo enquanto negras. Isso é muito importante, porque eu sempre fiquei refletindo a quem interessa que um país do tamanho do Brasil, com a economia do tamanho da economia brasileira, não consiga ter uma identidade. Porque uma das grandes ferramentas de controle é a ferramenta cultural. E se você não tem identidade, se você nega sua origem cultural, sua origem, sua ascendência, né, de onde você veio, você fica muito mais suscetível à dominação de uma outra cultura. Então, foi muito importante no processo de colonização do Brasil e quando se põe fim formalmente à escravização de pessoas negras pela Lei Áurea, o discurso, inicialmente, né, que começa muito forte, né, com a questão de negar a humanidade, de continuar negando a humanidade às pessoas negras, né? Depois o discurso do embranquecimento da população e depois o discurso da negação da existência da raça, né? Somos todos humanos. O discurso padrão, somos todos humanos. Porque quando você faz esse discurso, você oculta um elemento extremamente importante para a análise da realidade brasileira, que é a raça. E a raça no Brasil, o racismo no Brasil, ele tem contornos de uma perversidade, porque ele passa, a gente é educado, né, socializado, num processo de ocultar as nossas características, nossos traços e inclusive a nossa religiosidade negra, de negar isso, para a gente entrar num processo de poder ser reconhecido como boas pessoas, né? Porque tudo que é ligado à cultura negra ou à descendência negra ganhou um registro negativo. E aí, falando da minha área de atuação, que é o direito penal e o sistema de justiça criminal, o sistema de justiça criminal tem um papel extremamente importante nisso. Ele é uma ferramenta de controle poderosa no Brasil. E ele começa com as teorias criminológicas que justificaram, né, e justificam até hoje a violência contra a população negra, que justificam assassinar um menino negro dentro de casa e isso não ser motivo de você arrancar um governador da cadeira dele à tapa, né? Então, diferente do que aconteceu nos Estados Unidos. Então, todo esse processo de construção no imaginário, né, de uma narrativa de que a população negra, principalmente os homens negros jovens, são perigosos e violentos, legitima uma ação do Estado pelo sistema de justiça criminal sempre violenta contra essa população e subsidiariamente violenta contra o restante da população. Eu costumo dizer assim que o direito penal de vez em quando acerta um rico, de vez em quando acerta um branco, mas é bem raro. Mas é só para dizer assim, olha,
A justiça, né, aquela imagem da justiça com a venda no olho, a justiça é cega, ela pune todo mundo que infringe as leis. Aí eu falo que a justiça no Brasil, ela levanta a venda de vez em quando, dá uma olhadinha assim, não, esse aqui não. E sai para o outro lado, né? E essa é importante que de vez em quando pessoas brancas e ricas sejam alcançadas pelo sistema de justiça criminal para legitimar a continuidade desse sistema. E aí, quando a gente fala do genocídio negro, isso alcança contornos tão chocantes que eu estava olhando, né, nos dados do IBGE, 59% da população de 15 a 29 anos é negra. Mas quando a gente chega na população com mais de 60 anos, só 48% é negra. Sendo que no caso da população branca acontece exatamente o inverso. Então, nos é roubado já de cara o direito de ser jovem e o direito de envelhecer. A gente não tem o direito de envelhecer, né? A gente não... É impressionante. E isso é muito forte quando você pensa nos seus avós. Na parte, né, meu pai é branco, na família do meu pai, eu conheço. Eu conheço até meu bisavô. Na família da minha mãe, como a violência atinge os homens negros, eu conheço só as minhas avós. Eu conheço a minha avó e a minha bisavó. Eu não conheci meu avô. Meu avô morreu assassinado, minha mãe tinha 4 anos. E isso não é hoje, né? Porque fica parecendo, e eu acho muito importante a gente dizer isso, que o que está acontecendo no Brasil começou a acontecer agora. Não, minha mãe tem 69 anos. Há 65 anos atrás isso já acontecia. E antes dela, né? A minha bisavó, ela, pela data de nascimento dela, ela nasceu escravizada. Então, isso é muito pouco tempo, né? É tipo ontem. São muito poucas gerações depois. E aí a gente vai analisando ainda mais os números, né? Quando a gente chega nos números de homicídios, ou seja, pessoas que morrem vítimas de mortes violentas por arma de fogo, aí o escândalo fica ainda maior. E aí quando a gente tem um governo que fala em liberar o uso de arma, em flexibilizar o uso de arma, a gente já sabe quem vai morrer mais. Então, para nós, povo negro e pobre, e povo negro em geral, liberar arma significa que a gente vai morrer mais do que já está morrendo. Porque arma custa caro, os nossos não vão ter dinheiro para comprar uma arma legalizada. A gente vai continuar no mesmo lugar. Quem vai sair andando armado por aí é o senhorzinho de antigamente que andava com seus jagunços. É a mesma pessoa. E essas pessoas continuam ainda governando o Brasil e sendo, né, se reconhecendo como nossos proprietários ainda, se sentindo muito desconfortáveis quando a gente ocupa espaços que eles entendem que são deles por direito. Né? A universidade é um espaço assim, né? Eu estou no mestrado agora, eu tenho 42 anos, e quando eu nunca achei que eu poderia estar numa universidade pública, no mestrado. Eu achava que eu não era capaz de estar naquele lugar. Né? E, assim, eu tenho sorte de estar numa universidade pública com uma equipe de professores muito sensíveis a todas as dificuldades que eu tenho para estar naquele lugar, porque é um lugar muito estranho para mim. Eu acho que ele não faz muito sentido para mim. Então, eu tenho muita dificuldade de estar lá. Então, assim, chegando nesse ponto, né, somos a segunda maior população negra do mundo, né, fora da África, né, depois da Nigéria, é onde tem mais gente preta. E aí, isso sempre volta na minha cabeça, né, por que é tão importante para os brancos, e aí a palavra é essa, por que é tão importante para a branquitude manter o povo brasileiro de joelhos? Porque imagina um país do tamanho do nosso, com a economia que a gente tem, com essa mulherada preta que não tem medo de nada, de pé. Isso assusta muita gente.
Isso mudaria a geopolítica do mundo. E um pouco de movimento que foi feito nesse sentido, com todas as críticas que eu tenho ao governo Lula, mas a política internacional do governo Lula era uma política com a cabeça mais erguida, isso incomodou demais. Isso incomodou demais e foi preciso logo meter um Bolsonaro goela abaixo nossa para a gente lembrar qual que é o nosso lugar, né? Ou para tentarem nos lembrar qual que é o nosso lugar nessa geopolítica internacional. Deixa eu ver mais o que eu quero falar. Bien, mira, Naná. ¿Está bien el tiempo? Me quedo con esto último que decís y me das pie para invitarla a Flavia a hablar en base a esto que vos estás planteando, ¿no? Este análisis general, este marco general de presentar la situación negra en Brasil, ¿no? Esa cantidad. Flavia, en relación a eso, bueno, frente a esa realidad, ¿no? ¿Cómo se organiza, cómo se resiste en este contexto también de un gobierno neoliberal y de derechas o neofascista, como lo titulan algunos? ¿Cómo lo ves esa coyuntura, Flavia? Gracias pela invitação, Federico. Gracias, Fernanda. Olá, Isadora. Muito bem. Peço licença porque falarei em portunhol. É uma fusão de português e espanhol. Pero es muy importante transmitir la mensaje, las ideas sobre antirracismo no Brasil, que é muito forte, muito amplo, muito tradicional e muito arraigado em la sociedade civil no país. Neste contexto em que os protestos mundiais e a situação em Estados Unidos com George Floyd gerou umas discussões no Brasil sobre o antirracismo, sobre a violência letal, sobre nossa situação com respeito à polícia e os negros acá. É muito importante porque a discussão, como disse Fernanda, sobre a violência contra os negros e populações periféricas é muito central na luta brasileira, especialmente produzida por movimentos sociais negros. É importante falar sobre MNU, Movimento Negro Unificado, que se formou em Brasil em 1978 contra a ditadura em favor da democratização do país. E neste encontro público com 2.000 pessoas no contexto ditatorial, os negros lograram uma discussão, uma publicização da questão da polícia, da violência racial, da discriminação racial, e desde este período, a tematização da raça, da discriminação racial é muito pautada, pero não tem tantos espaços no Estado. Lá no Brasil, o poder é dominado por homens brancos e pouquíssimas mulheres logram posições no parlamento, e os negros estão também subrepresentados na política institucional. É muito grave e é uma situação muito persistente e duradoura em la política nacional brasileira. E penso que neste contexto da extrema-direita no poder, a articulação brasileira é muito forte, porque se entendeu que neste contexto o fascismo
é terrível para nós todos, especialmente para as populações nas periferias brasileiras. Atualmente temos uma grande articulação chamada Coalição Negra por Direitos. É uma organização nova, com um ano aproximadamente, que articula mais de 100 organizações negras brasileiras, e esta articulação tem logrado questionar a extrema-direita em país, denunciar a política genocida do Estado nas instâncias internacionais. Esta organização também tem uma articulação com as candidaturas negras nas eleições atuais de 2020. É muito importante para nós outros as posições das articulações negras neste contexto para a disputa do poder político, que é fundamental para a luta antirracista. As lutas antirracistas no Brasil são muito institucionalistas, no sentido de pressionar o Estado para a transformação de políticas públicas para as populações negras. Neste contexto, temos uma situação dramática, porque não só a política de morte do fascismo é muito, muito intensa, e a pandemia tem uma situação também dramática, porque a maioria das populações que morrem por coronavírus em Brasil são negras, estão mais vulneráveis. Neste contexto, os movimentos sociais são muito fortes para apoiar as comunidades negras periféricas, levando materiais alimentícios, limpezas e outras necessidades para este momento. Penso que o grande desafio para a luta antirracista no Brasil é uma grande articulação entre as forças progressistas pela democracia e o entendimento de que a questão racial é central para a superação das desigualdades e do problema da violência contra os negros. É um grande desafio, pero penso que temos ativistas, organizações, coletivos e uma grande politização da questão racial, que é muito antiga no país e que agora tem contornos ainda mais significativos. Pero, Federico, ¿tiene tempo a más o si fue...? Bien, no. Me parece que acá, para la primera ronda, estamos bien, Flavia. Ok, y también gracias. Gracias a vos por la primera intervención. Isadora, ahí lo deja un poco planteado Flavia, ¿no? La cuestión, hablaba del movimiento negro en Brasil, un movimiento de demandas institucionalistas, ¿no? De alguna manera. Bueno, ¿cuál es el horizonte, ¿no? ¿Qué utopía se plantea el movimiento negro, ¿no? Digo, y también se hablaba y se deslizaba un poco el tema de la representación política. Bueno, ¿qué nos podés aportar desde esa perspectiva, Isadora? Boa noite, Federico. Me ouvem bem? Sí, perfecto. Obrigada pelo convite. Agradeço muito a essa escuta também, né? Porque nós, mulheres negras brasileiras, e que estamos organizadas em movimentos, mas também em partidos, e estamos em luta, há uma dificuldade de compreender as mulheres negras
enquanto potencial de resistência, seja no Brasil, seja no conjunto da América Latina e no mundo, assim. E para colaborar um pouco com esse debate, em relação às reflexões sobre esse momento, esse mundo pós-pandemia, dialogando com as falas das companheiras de Nana e de Flávia, companheiras valorosas aqui do Brasil, um dos elementos que eu acho que são fundamentais é da gente não só reconhecer que a resistência no Brasil é negra, a resistência do Brasil nesse momento da pandemia parte das mulheres negras das comunidades, parte do movimento negro organizado, parte de uma sociedade civil que, de fato, como Nana falou, sempre exercitou a luta e a resistência como elemento de sobrevivência. A gente vive num país em que, só nesse momento da pandemia, para vocês terem uma noção geral do nosso quadro, do nosso contexto, o auxílio emergencial, que seria uma renda mínima para se manter nesse processo de pandemia em quarentena, a gente tem um vazio aí em relação às condições de trabalho e de acesso à renda no Brasil, que não só está colocado quando a gente vê o Brasil dentro do ranking de desigualdade. O Brasil é o segundo país no mundo em desigualdade. A gente vê nesse processo do auxílio emergencial que 110 milhões de pessoas pediram ajuda nesse momento da pandemia, mesmo que esse governo fascista e racista aí, que a gente já tem outros momentos para falar no debate, não tenha compreendido a importância de pensar nas vidas de brasileiros e brasileiras. 110 milhões de pessoas é metade da população do nosso país. E quando a gente compreende que metade da população do nosso país é constituída por homens e mulheres negras, é algo que faz a gente ter uma reflexão também sobre as perspectivas e as possibilidades de transformação nesse momento em que a gente enxerga essa crise do capitalismo ser potencializada por um momento de pandemia e por uma crise sanitária mundial, faz com que a gente recoloque alguns debates para a esquerda no nosso país e também no mundo, mas eu penso que no Brasil a gente tem condições de ter avanços importantes sobre essa questão das leituras sobre as possibilidades de transformação que vão além da gente conseguir voltar ao normal no pós-pandemia, que não é esse o nosso desejo, porque o nosso normal é esse de que metade da nossa população não tem condições e acessos mínimos para sobreviver num momento como esse de dificuldade política, econômica, sanitária, ambiental, de uma maneira a entender que isso também é engendrado, tem a ver com a forma como o trabalho é utilizado, o trabalho das mulheres é utilizado e o trabalho de negros e negras é utilizado. Com essas reconfigurações que nós precisamos fazer, isso é um papel de homens e mulheres do movimento negro que estão organizadas na sociedade civil, fazer uma leitura mais aprofundada sobre caracterização da classe trabalhadora, de uma maneira em que a gente pegue os ensinamentos do feminismo negro e consiga fazer um debate de classe que compreenda que raça e gênero conformam e informam classe no Brasil. É fazer com que a gente consiga fazer um debate aprofundado sobre o mito da democracia racial brasileiro, de que a primeira luta que nós temos no Brasil hoje é reconhecer que existe racismo. Agora, com o processo de ampliação
do debate sobre a questão racial no mundo por conta do assassinato de George Floyd, aqui no Brasil, nós temos que reafirmar a todo momento de que existe racismo no Brasil e de que, e aí a Coalizão Negra por Direitos é fundamental nesse processo, um manifesto lançado de que há uma luta por defesa de direitos e pela democracia nesse momento de governo fascista, mas que ignora os componentes raciais que estão colocados na classe trabalhadora brasileira e no debate sobre a conformação do nosso Estado. Isso faz com que a gente tenha muito mais luta, né? Tenha muito mais necessidade de começar do começo, e esse começo que Nana falou, para que a gente consiga construir projetos políticos transformadores. E esse projeto político transformador que a gente tem condições de construir no Brasil, e o movimento negro e as organizações e as mulheres negras estão construindo isso, passa por 3 coisinhas que eu queria dizer nesse primeiro momento. Passa por uma perspectiva interseccional sobre o nosso debate de transformação da sociedade, de compreensão de em que capitalismo a gente vive e como é que a gente subverte ele, raça, classe e gênero. A gente precisa pensar que isso tudo passa pelo protagonismo das mulheres negras enquanto maioria da classe. Quando se fala que as mulheres negras levam a esquerda para a esquerda, é algo que para nós já está dado, isso não tem como não fazer sentido, e a gente vê isso no processo da pandemia também. E a terceira coisa é de que a esquerda branca brasileira vai ter que compreender que o epistemicídio político que nós temos vivenciado faz com que nós da esquerda não consigamos construir um projeto político transformador capaz de acabar com esse capitalismo que faz com que as desigualdades só se potencializem e o nosso povo seja assassinado, não só assassinado por bala, como Nana falou, mas também pela ampliação das desigualdades, da falta de direitos e também pela Covid-19 e outros processos que podem surgir a partir desse momento de crise. E para isso a gente precisa estar viva hoje, né? A gente precisa conseguir fazer esses debates hoje, e a resistência das mulheres negras tem sido um bastião e fundamental para que a gente consiga passar por esse momento da maneira em que a gente está tentando passar, a partir de uma luta por sobrevivência, mas também de um olhar para o futuro, numa perspectiva de superar esse sistema que a gente vive, que é extremamente racista, patriarcal e que só nos destrói, só quer nos matar. Acho que para começar é um pouquinho isso. Obrigada, Frederico. Eu não sei se eu passei muito do tempo. Bien, no, muy bien, muy bien. Bueno, de vuelta, me parece que ahí donde termina Isadora, Naná, genocidio negro, ¿qué es el genocidio negro? Parece impactante escuchar los números de la cantidad de afrobrasileros que existen y escuchar que el activismo tiene que seguir trabajando e impulsando la idea de que se reconozca la existencia del racismo institucional, estructural en Brasil. Es una cosa increíble realmente. Sin embargo, bueno, de eso se trata lo que venimos compartiendo en función de cómo se organiza el pueblo negro. Ahora, cuando hablamos de genocidio negro o cuando hablamos de activismo descarcelario, bueno, ¿cuáles son esas ideas? Y si podemos más o menos esbozar cuáles son esas ideas, ¿no? Imaginando la posibilidad de un mundo por fuera de las ideas capitalistas, cuando alguien le habla a la gente de un mundo sin cárceles, es una idea difícil de concebir para el común de la gente. Bueno, ¿qué significa tanto genocidio negro como descarcelar? Bom, como a Isadora disse, né, a gente ainda tem que reafirmar todos os dias que existe racismo no Brasil. E isso é o poder do mito da democracia racial,
né, que foi tão bem construído no nosso país e que para nós que somos militantes tá resolvido, para o restante da população não está. Não está. E aí o nosso desafio é conseguir levar esse diálogo para todo o restante da população, para que todo o restante da população perceba que o que elas e eles vivenciam é racismo. Então, o genocídio negro, a violência policial e o encarceramento em massa no Brasil são sustentados pelo racismo. Quando a gente fala genocídio porque o número de assassinatos de pessoas negras, principalmente jovens negros, é um projeto de país, não é um acidente. Né? Na formação social do Brasil foi dito com todas as letras para quem quisesse ouvir que o Brasil só seria um país desenvolvido quando os negros não estivessem mais aqui. Então, eles importaram gente branca, tentaram nos matar de fome, e agora eles estão nos matando a bala, né? Já há algum tempo nos matam a bala e prende, para que a gente morra nas cadeias. E a pandemia do Covid-19, a minha angústia como militante da Agenda Nacional pelo Desencarceramento, é saber que se essa situação se prorroga por muito tempo, vai sair caminhão de gente morta das cadeias do nosso país. E ninguém está prestando atenção nisso. Porque chama a atenção da população e da grande mídia um jovem morto com um monte de tiro dentro de casa. Mas não chama a mesma atenção na grande mídia um jovem negro de 28 anos que morreu dentro de uma unidade prisional com diagnóstico de Covid-19 por falta de assistência médica. Então, mesmo entre nós, militância negra, a gente precisa entender qual é o papel desse instrumento encarceramento para o genocídio negro. Porque nós temos 812 mil presos nesse país na última contagem, já é muito mais depois disso. Desses 812 mil presos, mais de 60% são negros e pardos, são pretos e pardos. E eu costumo dizer que deve ser mais, porque no sistema prisional não tem autodeclaração racial. É o olhar do carcereiro. Né? Ele olhou, acha que você é negro. Ele olhou, acha que você é branco. Então, você pode ser negro para um, brancos para outro. De unidade prisional para unidade prisional, você pode mudar. Então, com certeza é mais. E quando a gente não percebe como essa coisa do sistema de justiça criminal, que é ele que legitima o homicídio, né? E é ele que legitima o encarceramento. E quando a gente chama esse sistema para nos proteger de algo, a gente, sem intenção, reforça o poder dele sobre a gente mesmo. Então, sempre que as pessoas vamos chamar a polícia, vamos prender, vamos pedir cadeia, eu sempre uso esses instrumentos de forma muito comedida. Porque eu sei exatamente o que vai acontecer. O chicote vai voltar no nosso lombo e sempre volta. Sempre volta, né? Eu até andei fazendo uns vídeos, né? Aqui no Brasil tem um ditado, não sei se tem aí, chama pau que dá em Chico, dá em Francisco. Aqui no Brasil, o pau que dá em Chico, ele não dá em Francisco do mesmo jeito. Isso quando ele dá em Francisco. Porque o Francisco é branco, o Chico é o pretinho. Então, ele não vai dar do mesmo jeito. Então, assim, a Agenda Nacional pelo Desencarceramento é um programa político, né, de 10 pontos para reduzir o sistema de justiça criminal como um todo e, assim, reduzir o encarceramento de pessoas. A gente não acredita que esse sistema de justiça criminal consiga nos proteger de qualquer forma. Ainda quando, né, a gente cria lá o tipo penal, racismo, injúria racial, como a estrutura é racista, esse tipo penal ele não consegue responsabilizar as pessoas que cometem racismo, porque quem vai usar essa ferramenta é racista. Quem vai ser responsável por aplicar essa lei é racista.
O nosso judiciário é branco, racista, machista. Eu sou advogada, a gente vê no olho do juiz o nojo quando o menino negro senta na frente deles e delas. A gente vê. Né? Não é ninguém que conta. Eu costumo falar assim, ninguém me contou, eu vi. Com o meu olho, né? Com os olhos que um dia a terra não há de comer. Então, isso é muito sensível para nós. Então, a resistência. Agora, o grande desafio é a gente traduzir todo esse debate para toda a população brasileira. A Agenda Nacional pelo Desencarceramento tem conseguido traduzir o debate do desencarceramento com mais facilidade para quem está na periferia, quem está enfrentando a polícia, quem está enfrentando o encarceramento, do que para a militância. O abolicionismo penal ele parece mais absurdo para a militância do que para o restante, porque quem está com o filho preso entende o que eu quero dizer. Bien, Ana, gracias. Flavia, muy interesante realmente, ¿no? Se está reclamando lo mismo en todo el continente, ¿no? Digo, las protestas antirracistas en Estados Unidos también han revitalizado el discurso hay un llamamiento de financiar a las policías para usar esos presupuestos en otras áreas del gobierno, pero me parece que en ese sentido tanto la sociedad en Brasil como en los Estados Unidos tienen como el mismo conflicto. Bueno, tienen dos gobiernos neoliberales, ¿no? Entonces digo que hay una intencionalidad política en destinar recursos a una agenda y no a la otra. Entonces, desde la perspectiva interseccional, Flavia, ¿qué podés aportar de esta realidad? ¿Me escuta? ¿Me escuta? Sí, perfecto. Sí, sí. É muito interessante falar sobre Brasil e Estados Unidos porque são realidades semelhantes, pero diferentes também. Penso que a polícia em Brasil mata mais do que nos Estados Unidos. Outra questão muito importante é que a polícia no Brasil é militar, que é muito diferente da experiência de los Estados Unidos. Muitas reivindicações em Estados Unidos podem ser feitas porque a polícia tem uma configuração diferente. Por exemplo, os civis estão na polícia, quando no Brasil é um sistema muito hierárquico, muito estruturado, e é também herdeira da ditadura militar. A naturalização da violência e dos instrumentos de tortura, encarceramento e mortes em Brasil é muito mais profundo e arraigado no Estado e nas mentalidades da população brasileira, especialmente as classes médias e as elites, que pensam sempre em la segurança, em la propriedade. Estas são as bases do capitalismo e nossa polícia é muito patrimonialista. A polícia não defende a vida, não defende os cidadãos, eles defendem os carros, os prédios, defendem os brancos, defendem populações que têm recursos, que têm dinheiro, que têm plata. É uma seletividade penal muito estruturante em la realidade brasileira, como nos Estados Unidos, muito semelhante neste ponto. A perseguição a pessoas negras, o racismo em las abordagens policiais, muito marcadas por técnicas ultrapassadas, extremamente violentas. Penso como as muitas propostas
para os enfrentamentos da violência policial, desde a desmilitarização da polícia, que é uma agenda, desmilitarização, a polícia se configurando a partir de outros paradigmas. Outra posição, agenda, é sobre desencarceramento, que temos uma realidade muito grave, gravíssima, em que a parte expressiva da população carcerária não foi julgada. Está lá, está presa, sem defensores, sem habeas corpus, são ilegais, são condições ilegais de aprisionamento, muito graves, terríveis. Dana habla sobre Covid-19, é muito importante neste contexto, porque esta população que não foi julgada pode se contaminar e morrer, e não tiveram possibilidades de um julgamento, de um problema. Outro problema muito importante, a agenda é sobre a descriminalização das que chamamos das drogas, da maconha, que é um tema importante, porque a legislação sobre drogas no Brasil é muito rígida e atinge especialmente as populações negras e periféricas e cada vez mais as mulheres. Então, esta discussão interseccional é importante porque os encarceramentos são masculinos em sua maioria, pero nestes tempos, especialmente depois de legislações com bases em entorpecentes, a população feminina estão sendo perseguidas e muito do encarceramento é feminino também, tem crescido muitíssimamente em Brasil, em Salvador, em Rio de Janeiro, em São Paulo, em outras partes do Brasil. Então, há uma agenda muito ampla, com posições diversas, convergentes ou não, e que são importantes falar porque a situação do cárcere, a situação mais abrangente que podemos falar sobre genocídio da população negra, é uma concepção sobre a violência e especialmente a violência do Estado, seja indireta, como a ausência do Estado nas periferias, seja uma violência direta, letal da polícia. Então, me parece que genocídio é uma categoria muito abrangente, importante, internacional, e que habla sobre a situação da população negra em sua complexidade. Gracias, Flavia. Estoy pensando, Isadora, como estoy obligado a preguntarte, como mujer negra, como feminista negra, como parte del PSOL, del partido de Mariel Franco, ¿no? Las últimas elecciones fue de conocimiento público a nivel internacional que al mismo tiempo que llegaba el bolsonarismo al gobierno, también se daba como una particularidad histórica de que por primera vez un grupo de mujeres negras de distintos lugares irrumpían en la política y distintos cuerpos llegaban en una representación no muy representativa, ¿no?, de la realidad brasilera, pero que incipientemente empezaba a romper esa agenda. En esta coyuntura, ¿qué espacio le ves? ¿Cuál es el futuro de seguir desarrollando? Hay casos de diputados que han tenido que renunciar y exiliarse, amenazados de muerte. Entonces, ¿cuál es la posibilidad del horizonte de futuro en relación a seguir construyendo esa incursión de los cuerpos negros en la política y seguir profundizando la cuestión interseccional en la política, que vos un poco lo presentabas al principio, pero me parece que me interesa saber en lo concreto cómo se está organizando en este momento, cómo sigue evolucionando esa línea en la política. Está sin... Ahí está. Oi, Frederico, estava sem áudio. Escuta?
Sí, perfecto, perfecto. Porque eu não tive tempo de chegar nessa parte. Mas quando eu comecei a falar sobre a resistência e que essa resistência é negra, tem muito a ver com esses momentos que a gente tem vivenciado também agora. A gente tem como dar diversos exemplos. Eu dei alguns relacionados à pandemia, mas esse que você coloca sobre 2018 é muito importante, porque o que efetivamente a gente teve de mais forte na resistência ao avanço do protofascismo em 2018, em relação ao processo eleitoral em que a gente tinha Bolsonaro como candidato, com possibilidades de fato de conquistar a presidência, assim como foi, o que nós tivemos de construção de resistência foi protagonizado majoritariamente por mulheres negras. Isso tem um componente que tem a ver com identidade, mas tem um outro componente que vem junto com isso, que é a luta para as mulheres negras no Brasil estratégia de sobrevivência. A luta por participação nos espaços de poder e decisão tem a ver com a sua sobrevivência e a sobrevivência dos seus. Quando a Nana fala e atua diretamente com pessoas encarceradas no Brasil, a gente enxerga perfeitamente quem são as pessoas que estão na linha de frente na luta pelo desencarceramento no Brasil. Tem diversos movimentos de mães também, não só de pessoas encarceradas, mas de filhos exterminados pelo Estado brasileiro, que é uma potência. E é uma potência não só de luta para que a gente se identifique enquanto também mais um elemento dessa potência, mas tem a ver com todo o debate que o movimento negro tem feito desde sempre no Brasil, que é de não só sobrevivência, mas também de luta por reconhecimento desse racismo tão cruel que é brasileiro e também para que a gente construa possibilidades de reparação, porque só assim a gente tem condições de avançar no nosso país e a gente não perder de fato o que significa a possibilidade de construir ideais e horizontes e perspectivas de futuro, nem para a nossa juventude, nem para as futuras gerações. E isso eu falo de uma maneira em que me preocupa muito, porque essa identidade perdida, né, no Brasil, que é trazida pelo mito da democracia racial, como as meninas já disseram, é um projeto político de genocídio e epistemicídio. Faz com que a gente tenha o reconhecimento, a juventude negra tenha o reconhecimento racial por meio da violência. Aí, quando a gente pega, né, quando a gente vai estudar sobre os processos de identificação e de construção de identidade racial em outros países, e aí eu posso falar, fazer um paralelo entre Estados Unidos e Brasil, né, que de 10 negros da diáspora, 7 estão ou nos Estados Unidos ou no Brasil. Fazendo esse paralelo, e esse reconhecimento racial nosso se dando pela violência é muito, muito gritante. Eu não sei se essa palavra, né, vocês conseguem identificar no espanhol, mas é muito bizarro, é muito característico de que a gente não tem condições de se reconhecer negro e negra pela nossa descendência, pela nossa origem.
esse reconhecimento se dá na dor, porque como ser negro no mundo, mas assim, ser negro no Brasil é muito mais duro, porque o mito da democracia racial faz com que a gente não se enxergue. E esse não se enxergar faz com que as estratégias que a gente possa criar de superação, não só do racismo, mas também de todas as desigualdades que conformam o capitalismo no nosso país, faz com que seja muito mais difícil, porque a gente precisa ultrapassar etapas que outros negros e negras em outros países já conseguem fazer numa outra perspectiva. Bien, bueno, vamos a dejar para el final lo último porque me parece importante también. Bueno, se nos siempre, cuando yo era chiquitito y con mi hermano íbamos a jugar a la casa de algunos primos y la pasábamos muy bien, y el tiempo se pasaba rápido, ¿no? Entonces llegaba el momento, ya nos tenemos que ir. Bueno, es el caso de este espacio. Nana, ¿nos querés compartir alguna reflexión final? Me parece que es muy interesante la estrategia de organización, de familiares contra el descarcelamiento, el trabajo que están haciendo en Minas Gerais, pero bueno, no sé qué quieras compartirnos como a modo de cierre de este conversatorio. Bueno, Bueno, lo que a mí me gustaría decir, primero que siempre que hablamos mucho así, por lo menos yo me siento muy triste de pensar que caminamos tanto y yo tengo 12 años de militancia en el mismo tipo de problema y hoy me parece que no caminamos nada. Tener que decir, mira, esto es racismo. Mira, no se puede dejar una persona enferma en la cárcel sin médico, sin remedio. No se puede. No se puede. Y tener que convencer a otras personas y al Estado de lo que está haciendo no es algo que es contra toda y cualquier concepción de sociedad. Que es eso que estamos diciendo en Brasil hoy. Es muy triste también saber que podríamos haber avanzado mucho más en los gobiernos del Partido de los Trabajadores y no avanzamos porque la izquierda brasileña es racista. Y cuando decimos, cuando Isadora y Flávia hablan que lo que nosotras queremos no es representatividad, queremos protagonismo. Y lo que nosotros construimos en la Agenda Nacional por el Desencarceración es que las mujeres familiares tengan protagonismo en la lucha. Y protagonismo significa pensar la lucha, pensar la política, pensar las acciones y ejecutar las acciones. Y eso es lo que me mantiene con alguna esperanza, porque todos los días veo cómo ellas están cada vez más protagonistas de la lucha, cada vez más seguras para hacer lo que sea. Están haciendo actos en plena pandemia en todo el país. Empezamos haciendo con una familiar, haciendo en Rio Grande del Norte, lo hicimos en Minas Gerais, en mi provincia. Al principio de la semana recibimos un mensaje en Instagram que habían hecho un acto en Santa Catarina y no tenemos nadie que conozcamos en Santa Catarina. Pero tenía la misma identidad visual, se había apropiado de las mismas frases y dichos. Entonces,
isso todo são pessoas que nós sabemos que não se acercaram da faculdade, que têm pouca possibilidade de estudar, que têm trabalhos extremamente precários, que são mulheres que lutam dia por dia para seguir vivas, para que os filhos tenham o que comer e para que seus companheiros, hijos, hermanos que estão na cárcel tenham cepillo de dientes, jabón, que tenham algo para comer quando a comida não é possível de comer, porque a comida nem sempre é possível de comer nas cárceles brasileiras, que lutam para que o Estado mantenha o fornecimento de água em la cárcel. Isso é em todo o Brasil. Então, o que eu quero dizer é que quando a esquerda brasileira deixar de ser tão racista, as coisas vão cambiar. E se não vão deixar, porque les ocorre que o racismo é grande problema de hecho, vão deixar porque nós outros vamos fazer que deixem. Porque não vamos mais aceitar que nos ponham em las mesas de debates como uma mulher preta e 30 hombres blancos. Bien, no puedo agregar nada. Flavia, gracias Naná por tus reflexiones y tu acompañamiento. Flavia, algunas palabras finales de este conversatorio. Sim, quero agradecer muitíssimo a Arac, a Federico, Fernanda, Isadora por este momento tão importante de la denúncia do racismo em Brasil e falar desde a posição de las mulheres negras protagonistas de lutas e de agências nacionais e até internacionais, que suas vozes são muito expressivas da realidade brasileira, do racismo estrutural. Penso que falar das mulheres mães, parentes, amigos de desaparecidos, mortos, jovens, crianinhos, tantos outros que morrem em Brasil em situações aberrantes, muito dramáticas, e vivemos desde a democratização a emergência de movimentos de mulheres periféricas negras que lutam contra o Estado para que tus filhos, tus ninhos sejam reconhecidos como mortos pela polícia. Há uma luta muito intensa que solamente as mulheres dizem são meus ninhos, a polícia é responsável. É muito importante esse luto, esta luta que se move pelo luto de seus parentes e filhos, é muito forte, e inclusive podemos falar de uma possível comparação entre Argentina e Brasil no que toca a situação das mulheres. Penso também que México é uma situação muito interessante para falar sobre as madres, que são ativistas e mulheres que lutam cotidianamente para dar voz à memória, à história de seus ninhos. É importante falar também desde o feminismo interseccional, que tem aberto as reflexões sobre o gênero, a raça, a colonialidade, que são três dimensões muito estruturantes das experiências das Américas e de como Lélia Gonzalez, uma intelectual brasileira que pensa toda a região. Penso que a América Latina, nossa grande América Latina, necessita refletir sobre esta dimensão interseccional. Então, penso que este momento é muito importante para estas vozes, para estes temas e para esta denúncia urgente
de nossa situação específica, pero que compartimos com outros países. Muitas graças a todos, a todas, por este momento importante de discussão, que tem que ser pautada, debate público sobre esta situação brasileira e também mundial. Gracias, Flavia, por tus aportes, tus palabras, tu análisis. Bueno, Isadora, quedó algo pendiente, pero no quiero condicionarte. Simplemente lo que vos decidas para darle cierre a tu participación en el día de hoy. Bem, Frederico, queria de novo agradecer a esse debate. Eu sempre aprendo muito toda vez que eu venho para alguma atividade, escuto outras companheiras, e eu acho que esse exercício é muito importante para quem é de esquerda e para quem está em luta no mundo inteiro. Queria lembrar de alguns elementos relacionados ao debate que eu comecei aqui sobre um projeto político transformador que nós precisamos construir, e faço com essa minha fala final um chamamento à ARAC, principalmente aos companheiros dos diversos países que compõem essa rede tão importante, para que a gente faça esse debate mais aprofundado para dentro dessa rede, mas também que consiga espraiar e ampliar esse debate sobre a questão da necessidade de uma leitura interseccional, assim como Flavinha falou, de que a gente precisa pensar enquanto dimensões políticas a serem consideradas no debate geral sobre a estrutura do capitalismo e da sociedade, e não em caixinhas e não em pedaços. Olha, aqui é o pedaço, é a caixinha das mulheres, aqui é a caixinha racial, e eu acho que isso é muito importante. O reconhecimento e a necessidade de nós, e aí eu coloco companheiros e companheiras negras nesse debate sobre o reconhecimento de que as mulheres negras são vanguarda e a base da esquerda. No Brasil, principalmente, a gente não vai deixar de fazer o debate relacionado a poder, porque quando a gente fala sobre a gente reconfigurar as nossas leituras, a partir das nossas leituras também sobre o marxismo, também sobre quais são os momentos vivenciados pelo capitalismo no Brasil e no mundo, nós iremos trazer o feminismo negro e todas as reflexões que fazem com que a gente aprofunde esse debate. E lembrando que as mulheres, e as mulheres negras mais ainda no Brasil, são a principal força de trabalho que faz com que essa mola do capitalismo continue a girar. Somos produtoras e reprodutoras de todas as riquezas no mundo. Isso não é pouca coisa. Isso tem a ver com uma importância não só desses sujeitos políticos, e aí é um pouco respondendo a pergunta que você tinha feito anteriormente, e esse debate sobre o poder precisa se dar nas eleições, precisa se dar na luta política cotidiana e nesse levar a esquerda mais à esquerda, mas também isso se dá cotidianamente no dia a dia, nas estratégias de sobrevivência do nosso povo, e nós estaremos aqui para contribuir e fazer com que esse caldo engrosse mais e a gente consiga avançar nas reflexões, nas resistências, mas também nas lutas por transformação de uma maneira mais estrutural, que nós precisamos, não só no Brasil, mas no mundo. Obrigada a todos vocês, a todos, todas e todes, e no que precisar, estamos aí para fazer outros debates. Agradeço o convite e, minhas queridas, amo vocês.
Muchísimas gracias, Isadora. Naná, Flavia, Isadora, gracias. Un enorme placer haber compartido este ratito con 3 luchadoras, 3 pensadoras, 3 protagonistas. Me gustó esa figura de las protagonistas. Indudablemente un tema que hay que seguir debatiendo, que hay que seguir pensando y que hay que seguir caminando, ¿no? Tomamos ahí el guante de las últimas palabras que deslizaba Isadora. Bueno, agradecer también a todos quienes nos acompañaron este ratito, los me gusta, los saludos, hay saludos de todos lados, de Curazao, de Venezuela, de Brasil, de Argentina. Bueno, muchas gracias a todos, a todas los que nos estuvieron acompañando. Va a quedar este video en el Facebook de ARAC y en la página oficial de YouTube, arac.afrodescendientes, y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo jueves. También donde vamos a hacer un especial en torno, justamente también va a dar en torno al protagonismo de las mujeres negras en las luchas antirracistas. Así que de vuelta a Naná, Flavia, Isadora, muchísimas gracias por habernos acompañado este ratito. Saludos, muchas gracias, abrazos. Abraço, tchau.